Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos conversando com o economista Emanuel Márcio Nunes, professor da UERN, está aqui conversando com a gente. Participe do programa, se tem dúvidas sobre a inflação, o preço das coisas no supermercado, gasolina, participe com a gente através das nossas redes sociais, Twitter, WhatsApp e Instagram. Tem informação, pois é. Vamos agora falar de eleições 2022. A desistência de João Dória da candidatura à presidência da República não cessou as discussões para se chegar a um nome de consenso. A expectativa é de que Simone Tebet, do MDB, o nome dela fosse avalizado pelos partidos da terceira via. Mas, nesta tarde, a imprensa nacional já anunciou que o PSDB deverá reunir a Executiva Nacional para apresentar o nome de Eduardo Leite. A disputa. Eduardo Leite perdeu para João Dória as prévias do partido realizadas há alguns meses. O movimento mostra que o caminho para apoiar a candidatura de Simone Tebet, pré-candidata do MDB, também enfrenta resistência de parte do PSDB. Logo após a desistência de Dória, o presidente do partido, Bruno Araújo, defendeu conversas com Cidadania e MDB para alinhar um nome em comum para a eleição de outubro. Além de Tebet, o União Brasil, a outra sigla disposta a conversar com os tucanos e integrar a chamada terceira via, oferece o nome de Luciano Bivar como presidenciável. Ciro Gomes, do PDT, também é citado por Bruno Araújo, presidente do PSDB, como uma possibilidade para aglutinar forças na disputa do Planalto. Aí, todo mundo ali no momento daquela desistência, ali por volta de 12h15, quando anunciado nacionalmente a desistência de Dória, muitos analistas já colocaram o nome de Simone Tebet como favorita, mas parece que os dirigentes partidários dos demais partidos ainda não estão convencidos desta ideia. Vamos acompanhar, a terceira via tem se organizado, pode, quando tomar uma decisão e dependendo dos nomes, pode sim somar uma estatística, uma porcentagem maior nessas intenções de votos, o que a gente está vendo agora, em torno de 4%, 2%, como Dória, Simone Tebet, a gente tem visto. Mas eu acho muito difícil que chegue, inclusive, aos 2 dígitos e que, muito menos, possa fazer frente à polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Acho que a polarização está afirmada, é isso mesmo, pelo que nós vemos intenções de votos até agora nas pesquisas. Vamos acompanhar. Voltando à nossa conversa com o professor Emanuel Nunes. Professor, a política está fervendo e nessa disputa com estes nomes, a economia vai ser o principal assunto. Já tem gente querendo fugir de debate, já estão até se especulando isso, porque é um assunto extremamente delicado e a situação do país não é fácil. Existe solução para esta inflação e, se sim, a curto, médio ou longo prazo? O que é que os candidatos vão poder apresentar? É um cenário desafiador, né, para qualquer candidato, né? Isso é um ponto que não somente a inflação, que chega a 7,9% a previsão, né, agora para esse ano, é uma previsão extremamente indesejada, e sem falar ainda do número de desempregados que o Brasil tem, que beira ainda seus 13 milhões de desempregados, onde numa realidade pós-pandemia vai exigir, né, do presidente ou do mandatário, né, que for eleito, uma lógica de recuperação econômica, né, uma lógica de tentar reestruturar o país para gerar emprego. As pessoas estão extremamente ansiosas e a expectativa delas é na perspectiva de quem vai ter propostas para a geração de emprego, para a inclusão econômica das pessoas e fazer o país voltar a crescer. Esse é um desafio que não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, né, no pós-pandemia ou durante a pandemia, no final dela, é
fazer com que projetos ou propostas, né, apresentadas, né, convençam a população de que aquele que vai ter uma aceitação maior é o que vai apresentar propostas, né, que as pessoas acreditem, né, que possam ser de inclusão, geração de emprego, de crescimento econômico. E que propostas o senhor acredita que são as mais viáveis, que podem realmente apresentar uma solução real para o país? Porque o eleitor que está pretendendo votar em um outro candidato que não o presidente Jair Bolsonaro está acreditando numa mudança. Está acreditando que o eleito vai mudar essa situação econômica em que a gente está vivendo. Vai se desiludir, professor? A questão é que, como economista mesmo, acho que é a gente ter prudência, ter precaução para que não haja uma frustração muito grande. Com a inflação como está, com a recessão que temos ainda, com o nível de desemprego que o país apresenta, não existe mágica, né, para que a economia ela pode até cair, né, numa rapidez grande. Agora, a recuperação é lenta. Até que você consiga dar tração à economia para que ela comece a gerar crescimento e inclusão, isso demora tempo, isso são estratégias que governos vão ter que tomar, principalmente em relação à questão externa brasileira. Primeiro, a dolarização, né, do que a gente consome, do que a gente compra. Nós pagamos a luz elétrica, por exemplo, em dólar. Nós pagamos a gasolina, o óleo diesel em dólar. Nós fazemos supermercado, grande parte do que a gente consome no supermercado é em dólar. O que a gente vai numa farmácia comprar um remédio é em dólar. O pãozinho do café da manhã é em dólar. E o dólar nas alturas. Elevando muito fortemente o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. Nós temos 3 índices no Brasil, que é algo complicado. Eu fico sem entender como é que o país tem 3 indicadores. O indicador do Estado, que é do IBGE, o indicador do INCC, que é do DIEESE, que é do sindicato, e o IGPM, que é do mercado. E cada um dá um índice diferente ao longo do ano. O IGPM, que ele é impactado por preço de commodities no mercado internacional, e ele impacta diretamente a vida do brasileiro, principalmente para quem paga aluguéis. Para quem faz, por exemplo, o financiamento de um imóvel, que faz o contrato diretamente com a construtora, né? Isso de uma lógica privada. O IGPM tinha uma média de 8% ao ano em 2019 para trás e pula para mais de 40% ao ano em 2020, 2021. É algo inadmissível. Isso é uma tragédia econômica de indicadores que impactam diretamente na nossa vida, no dia a dia. Então, para que um presidente ele consiga convencer as pessoas, ele precisa deixar claro que vai mexer nisso, que vai mexer em taxa de juros, para que o crédito seja cada vez mais barato, para que o investidor gere crescimento econômico e emprego. Nós temos uma das taxas de juros mais caras do mundo. E se inibe qualquer investidor de fazer empréstimo. O empréstimo fica muito caro. Então, se ele não faz empréstimo, ele não vai fazer nenhum tipo de ampliação econômica. A economia se mantém em recessão, em retração, com desemprego em alta e a inflação geralmente alta, como se encontra, infelizmente. E isso a curto ou médio prazo não é algo que se resolva com um passe de mágica. Então, longo prazo. Sim. A resposta é essa. Sim. Professor, qual é a participação do Banco Central nisso? Todo o controle, os mecanismos de política, né, são geridos pelo Banco Central. Câmbio, toda a parte de taxa de juros, toda a taxa de limite de crédito, ampliação de crédito. Quando a taxa de juros cresce, por exemplo, as pessoas passam a ter dificuldade em ter crédito. O crédito mesmo de compra no comércio. O cartão de crédito fica mais caro. O cheque especial, que alguém ainda se usa, nem pensar. Então, são mecanismos que o Banco Central tem o controle a partir, né, dos seus mecanismos de monetários e que impactam diretamente na vida das pessoas. Tanto de quem emprega, de quem é o empreendedor que gera emprego e crescimento, como quem é consumidor, assalariado, que
passa a ter a sua vida gerida ou regida por esse tipo de mecanismo que o Banco Central manipula naturalmente durante o ano. Existem economistas que apontam como um dos motivos da inflação a escassez de produtos a apresentar para o consumidor. Como é que o senhor avalia isso? Esse é um dos fatores, né? Porque o que acontece, o Brasil, Carol, ele passou a partir de 2002, ano 2000 para cá, passou a ter uma característica primária, de economia primarista. Nós somos um celeiro do mundo e passamos meio que se especializar nisso. O que acontece é que com o dólar alto, por exemplo, quando o dólar está alto, favorece você vender, né, o alimento daqui para fora. A carne, a soja, o que é de insumo até para gerar alimentos aqui internamente, é mais vantajoso para o agronegócio exportar do que vender aqui. Na hora que você exporta, né, automaticamente escasseia esse alimento aqui dentro. Na hora que fica escasso, automaticamente a pressão da demanda passa a fazer com que o preço se eleve. É a lei da oferta e demanda. Se fica menos alimento aqui dentro, porque se exportou cada vez mais incentivado pelo dólar alto, para arrecadar mais reais com dólar alto, então o preço do internamente se eleva porque fica menos alimentos ofertados aqui internamente, porque a maioria foi exportada. Então o preço sobe pela pressão da demanda interna por alimentos. A própria escassez do supermercado, você percebe muitos alimentos faltando. A lógica de clima, né? O clima brasileiro passou a ter toda uma lógica instável, de instabilidade, que gerou também frustração de safras em várias regiões brasileiras. E várias outras coisas. A própria lógica do dólar, que é o fator central, mexe a questão dos combustíveis, né? Que na hora que sobe o diesel, impacta diretamente no preço, na cadeia de preços até a ponta. Porque o diesel, né, faz mexer na inflação quando você se move internamente numa cidade de ônibus, de táxi, de aplicativo. Mexe na máquina do campo, do trator, da colheitadeira, dos equipamentos a diesel. E mexe no caminhão na estrada, né, que o frete é o que gera o impacto maior da inflação. Então, o aumento do diesel também impacta diretamente no preço dos produtos no supermercado. Isso somado com o dólar, somado com outros fatores, cria esse caos, né, que a gente está metido, né, numa crise onde o dinheiro fica se depreciando todo mês. Leonardo Simão parabeniza o professor Emanuel Nunes aqui, nosso convidado de hoje. Muito obrigada, viu, Leonardo, pela sua audiência. Professor, em relação ao preço da gasolina, o senhor já citou aí o aumento do diesel. Vamos tentar entender qual é a solução. Existe solução para essa alta no preço da gasolina? Isso é uma questão de política econômica, né? É uma política da Petrobras que foi mudada logo no governo Temer. O que a gente percebe é que a lógica, né, do preço dos combustíveis no Brasil passou a também aderir à lógica primarista da economia brasileira. Nós não refinamos praticamente mais nada internamente no Brasil. O nosso petróleo bruto está sendo repassado, levado para o exterior, refinado lá, agregado valor lá e chega aqui a um preço maior, elevando lucros de acionistas que a gente não conhece, que estão nos Estados Unidos, na Europa, grandes banqueiros americanos, grandes empresários que são acionistas da Petrobras e estão ganhando com isso. Um grande ponto que chama a atenção, né? A política de preços dos combustíveis, que isso inclui o etanol, inclui o gás de cozinha, chega a ser praticado lá fora em dólar, a partir dos preços do próprio barril de petróleo. Mesmo tendo havido uma diminuição dos preços do petróleo no exterior, não chegou essa redução na bomba, sequer na distribuidora aqui internamente. Os acionistas seguraram, inclusive, o lucro e a gente está mantendo esse lucro de acionistas, pagando isso mais caro. Isso é uma política interna de país. É uma política que o governo passa a segurar, pressionado tranquilamente por grandes acionistas que se mantêm numa situação altamente confortável de lucros exacerbados, pagos pelo consumidor brasileiro, sem sombra de dúvida.
O senhor acredita que a privatização poderia ser uma solução? Não, de forma alguma. Eu não acredito. A lógica de privatizar, as pessoas têm uma falsa ilusão no automatismo de mercado. São coisas que precisam ser vistas de uma maneira mais clara. Deve-se aperfeiçoar a eficiência do Estado em setores estratégicos. A questão, se o privado ele tem algum tipo de eficiência econômica, mas não é uma eficiência que trata de distribuição, que aponta o consumidor vai ter algum tipo de benefício. O consumidor tem benefício quando existe uma lógica extrema de concorrência, onde um país capitalista que tenha regras, que tenha instituições fortes, consiga quebrar trusts, como os Estados Unidos fizeram isso desde o Rockefeller do século atrasado, ao Bill Gates com a Microsoft. Os americanos tiveram um sistema jurídico de quebrar monopólios ou oligopólios que prejudicavam, inclusive, o público, o consumidor. O Brasil não tem isso. Se temos um monopólio estatal, eu nunca achei que valeria a pena trocar por um oligopólio privado. Continua uma regra talvez mais cruel de exploração econômica, né, para o consumidor. Isso acontece em outros lugares do mundo, e que aqui, você trocar um monopólio estatal por um oligopólio privado, não é esse o caminho que eu acredito como economista, inclusive. O presidente pode interferir no preço da gasolina? Totalmente, sim. Sempre. Tanto a política, né, do preço dos combustíveis é uma política de governo. Da maneira que foi mudada com o Temer, foi aprofundada, né? No caso do Bolsonaro, ele mantém isso de maneira com o pé ainda mais fundo. A lógica dos preços, ela chega a atender à lógica de mercado. E é a lógica de mercado internacional, onde mais se aplica um dólar alto, né, que interfere no preço dos combustíveis aqui. O preço do petróleo lá fora e o preço internamente dolarizado gera uma combinação excelente para o acionista e péssima, né, para nós consumidores. Eu lembro, eu enchi o tanque do meu carro anteontem, deu quase R$400. Eu enchia com R$80, R$70 há pouco tempo. Exatamente. Isso é algo que é inadmissível numa política econômica que penaliza internamente o consumidor, o cidadão de um país, para transferir, né, essa renda para fora, para bolsos de acionistas ou banqueiros externos. Isso, para mim, é algo inaceitável. Teríamos mais assunto, mas não temos mais tempo. O professor Maninho manda um abraço para o amigo das antigas, Emanuel. Professor Emanuel Nunes, economista, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço, Carol, estou à disposição sempre. Adoro estar no TCM, no cenário político. Sou assíduo, né, assistente, e é um prazer enorme estar com você e com o Vonúvio aqui sempre. Seja sempre bem-vindo, professor. A você, muito obrigada pela audiência. Quero mandar os parabéns para a nossa telespectadora assídua também, Sandra Rosado, está aniversariando hoje. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A gente se encontra amanhã, 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.